Gente, bom dia. Bom dia. Olá. Melhorou um pouquinho, né? Que hoje o negócio tá tenso. Meu rosto tá bem. Deixa eu. A claridade aqui. Um pouquinho escuro. Tá bom aqui. Vamos, gente, começando mais um estudo aqui do nosso livro Mereço Ser Feliz, de Hermansen, do Fo. Hoje o capítulo é Camuflagens e Projeções. Capítulo 17. Então vamos lá, se aproximando aqui. Quem puder comparecer. Mandando avião aqui para vocês, se quiserem vir. Olá, Gláucia, bem-vinda. Doutora Viviane, bom dia. Tudo bem com vocês? Obrigada pela companhia de vocês. Hoje vamos falar sobre camuflagens e projeções, tá? Capítulo 17, versículo capítulo 17 do livro Mereço Ser Feliz, de Hermansen do Fogo. Eu vou ler só alguns pontos importantes, porque ele é um texto muito longo, tá? Ele tem 2 páginas e meia. Aí eu peguei alguns pontos aqui que é relevante, né? Falar, todas as partes são, mas eu peguei as principais mesmo. Certo? Mandei aviãozinho pra vocês, se vocês puderem também mandar, pra gente estudar junto aí no domingo de manhã, né? Domingo de carnaval, né? Tem que ter. E o gatinho aqui tá participando da live hoje, tá? Mas vamos embora. Fazer uma prece do inicial aqui pra gente começar. Jesus amado, amigo, mestre, esteja conosco esta manhã de domingo, agradecendo por mais um dia, pela espiritualidade amiga estar conosco. Que o Senhor Jesus adentre em nossos corações e em nossas mentes, fazendo com que a gente enfrente todos os dias as dificuldades, o que chegar no nosso caminho e saindo mais forte. Que esse domingo, né, seja um dia de aprendizado, de oportunidade de aprendizado, de perdão, de alegria, de descanso também. Que os nossos guias espirituais nos intuam nesta manhã, nesse estudo, que assim seja. Vamos lá, né? Então, vamos começar. Camuflagens e projeções. E no livro dos médiuns, capítulo 29, item acho que é 29, que eu tô aprendendo ainda agora de romano, gente. Capítulo 29, item 338, certo? Fala o seguinte: além dos notoriamente malignos que se insinuam nas reuniões, há os que pelo próprio caráter levam consigo a perturbação a toda parte onde vão, nunca, portanto, será demasiada toda a circunspeção da admissão de elementos novos, não é? Então aqui fala muito, né, da questão das reuniões, né? Essa abertura, né, que os médiuns têm que ter de filtrar, né, e procurar não julgar o espírito ali que está precisando de ajuda, não é? Quando chegar, procurar acolher, né, e tentar ajudar da melhor forma. E tanto quanto a pessoa está aberta ali para ajudar, os médiuns das vibrações ali, todo mundo que está ali, estejam concentrados ali em ajudar, né, de coração aberto, que não tenham interesse com o seu próprio ego, né? Realmente não tenho essa má intenção. A gente tem que ter boas intenções ali no momento, para que realmente seja de forma tranquila, né, e harmoniosa a reunião. Então, lembrei muito de Kardec, né, do filtro que ele teve em relação à codificação,
né? Ele teve a ajuda de alguns espíritos, de alguns médios, e ele teve esse filtro, né? Ele viu em vários lugares ali o que era certo, o que era errado, o que era pertinente, o que não era. Então ele filtrou muito bem antes de colocar ali no livro, né? Antes de codificar os livros ali da doutrina espírita, certo? Então ele teve esse ponto importante, porque às vezes a gente vê muito por aí, né, na internet, mensagens psicografadas de fulano, ciclano, e não sabe nem de onde vem a fonte, se realmente é a verdade ou não, ou se realmente é um fake news, né? O pessoal fala muito. Então a gente tem que ter esse filtro, né? Aí, começando assim o texto. As transferências e as camuflagens na esfera dos sentimentos é fenômeno complexo e rotineiro nos relacionamentos, conhecidos pela psicanálise como mecanismos de defesa do inconsciente. As projeções e camuflagens afetivas ocorrem em razão de processos educacionais, na infância, centrados no ego, ou por impulsos de núcleos afetivos consolidados em outras reencarnações, ou ainda pelo desconhecimento de si mesmo, sendo capazes todas essas causas de gerar extensas lutas íntimas e trágicas provas num quadro dos envolvimentos passionais. O reflexo mais iminente da presença de semelhantes defesas psíquicas é a perda da autenticidade humana, na medida em que vai amadurecendo física e psicologicamente. A criança, o jovem e mais tarde o adulto aprendem a esconder-se de si e do mundo, gerando um complicado mecanismo para atendimento dos apelos sociais e paternais, quase sempre em desacordo com sua autêntica personalidade. Então, fala muito aqui da família, né, da educação da família, dos jovens, né? A gente tem que também ver de como os pais foram educados, né? Isso vem de gerações, né? A gente é educado a procurar engolir o choro, a procurar não demonstrar o sentimento, a procurar a não realmente ser verdadeiro ali, ser você mesmo, né? A gente é inconscientemente levado a fugir de si mesmo, a fingir algumas coisas, a não demonstrar os sentimentos. E a gente sabe que isso prejudica muito. A fase adulta que chega, né? Pelo menos com a minha parte também, acho que todo mundo aqui, quando chega na fase adulta, algumas coisas vêm à tona que não foram demonstradas na infância, que não foram ali colocadas ali à tona na infância, né? Ao longo do desenvolvimento. Então essas lutas íntimas, elas começam a aparecer, né? Começam a vir à tona, porque a gente não consegue fingir por muito tempo. A gente não consegue dizer que está bem por muito tempo, não estando bem, não é? Ana, bem-vinda, bom dia. Então aqui fala, o reflexo mais eminente da presença de semelhantes defesas psíquicas é a perda da autenticidade humana, na medida em que vai amadurecendo física e psicologicamente. A criança, o jovem e mais tarde o adulto aprendem a esconder-se de si e do mundo, gerando um complicado mecanismo para atendimento dos apelos sociais e paternais. Então, a gente é educado, né? Os nossos pais foram educados ali. Bárbara, bem-vinda, bom dia. Nossos pais foram educados dessa forma, de gerações e gerações, e a gente também foi educado dessa forma. E tente procurar quebrar esse ciclo, não é? De dizer que o menino não pode demonstrar nada, dizer que nosso filho ali, a nossa filha não pode demonstrar sentimento, não pode ser ela mesma, não é? Muitas vezes a gente coloca expectativas nas pessoas, né? A gente quer que o outro seja daquela forma, e muitas vezes as gerações que vão chegando, elas estão cada vez mais assim, querendo mostrar quem são na verdade, né? E a gente acaba bloqueando isso. Por exemplo, um filho acaba vindo, não é? Realmente com habilidades ali artísticas. Hoje, algumas pessoas não veem isso como algo bom, como algo que dê dinheiro, né? O pessoal pensa logo em dinheiro. Então, por exemplo, aquela pessoa quer ser uma artista, quer mexer com arte, todo tipo de arte, né? E arte envolve muitas coisas. Então, alguns pais enxergam aquilo ali porque foram criados também dessa forma, que a arte não leva a lugar nenhum, que não dá dinheiro, que um monte de coisa, um monte de lista, né?
E a pessoa ali é obrigada a seguir um caminho que eles querem seguir. Por exemplo, os pais querem que o filho seja advogado, querem que o filho seja médico. Aí o filho lá vai atrás dessa profissão, estuda ali, mas a contragosto, não é feliz. Não está construindo o seu destino, sua encarnação feliz. Ele está seguindo os sonhos dos pais, o que os pais estão projetando para o filho, né? Então ele não está sendo feliz, ele vai chegar numa certa idade em que ele vai estar atuando como uma profissão que ele não queria, né? Ele não acordou ali para despertar, para ele sair daquele meio ali e para uma coisa e trabalhar com uma coisa que ele gosta. Mas tem muita gente que consegue, né? No meio do caminho ali, entender por que não preciso estar fazendo isso, né? É minha vida, é minha encarnação. Então eu preciso estar onde eu gosto de estar, né? Então a pessoa vai ali, quebra o ciclo e vai seguir o caminho dela. Mesmo a contragosto dos pais, mesmo a contragosto de toda a família. Tem situações que a família toda, né, é contra aquilo, achando que aquilo não vai levar a lugar nenhum. Então, a pessoa, seguindo dessa forma que os pais querem, ela perde sua autenticidade, ela perde sua personalidade ali e faz o que os outros querem, e faz o gosto dos outros. É claro que tem momentos e momentos em que a opinião de outras pessoas é importante, sim, mas a gente tem que aprender a filtrar. Se essa família, se essas pessoas estão te denegrindo, ou então te colocando para baixo, dizendo que teu caminho não é o certo, né? Ou então eles podem falar assim, chegar perto de você, olhe, se você realmente quer fazer isso, faça isso, isso e isso para você conseguir. Então isso é um incentivo. O outro não, o outro quer dizendo que você está no caminho errado e que você não vai chegar a lugar nenhum. E isso aí tem que aprender a filtrar, não é? Isso é só um exemplo, né? A gente vê tantas pessoas na internet aí também fingindo que estão bem, né? Colocando fotos super bonitas aí, felizes. Mas, na verdade, o íntimo delas estão bem ruins, bem tristes, né? Então, na próxima aqui. Perdendo a autenticidade do ser, não se aplica. Perdendo a autenticidade, o ser não se planifica. Arroja-se no desajuste ensejado o ebulir de culpas de outras vidas que não foram absorvidas, vivendo infelizes sob intensa pressão interna em neuroses de longo curso. Então, foi o que eu acabei de falar. Você, às vezes, escuta muito outras pessoas, vive para outras pessoas e vive para agradar todo mundo. Então, você não está vivendo, você vai acabar se travou, sai e volta, que o Instagram tá assim, né? Às vezes dá um bugzinho chato. Mas pelo menos aqui tá normal. Não sei se pra vocês, me digam aí se tá normal, se não tá, certo? Se o som tá bom, se a imagem tá boa. Então foi o que eu acabei de falar. A gente, a autenticidade da gente vai se perdendo com escolhas que os outros fizeram pra gente, né? Não é a gente realmente que quer, não é a gente que escolhe. Então, fulano quer, menina, faz isso aí não vai dar em nada não, né? Tu não é capaz não, tu isso aqui, aí você acredita naquilo tudo, né? Isso porque a gente não se conhece, a gente não procura se conhecer. Porque se a gente tivesse realmente a coragem, a vontade de se conhecer, uma opinião ali você pode até escutar ela, mas você vai filtrar, você vai aprender. Eu sou isso? Não, não sou isso. Mas eu preciso aprender aquilo ali que ela disse é importante. Então, você só absorve o que é necessário e descarta o que é desnecessário, né? Você realmente eu preciso mudar nesse ponto, mas eu não sou daquela forma que ela disse, né? Então, eu procuro entender o que é bom e o que não é bom pra mim. Não é acreditar em tudo, né? Porque se a gente viver assim, pela função dos outros, pelo que os outros pensam, falam, a gente não vive, a gente adoece. A gente perde a nossa autenticidade, né? O que a gente realmente é. Porque cada pessoa aqui é única. Ninguém é igual a ninguém, né? Ok. É verdade. Com certeza. Gladys, bom dia. Obrigada por vocês aí conosco. As máscaras não são usadas apenas no carnaval, é verdade. E, infelizmente, a gente automaticamente acaba colocando máscaras, né? A gente nunca é o que tá aqui. Eu não sou desse jeito que eu tô aqui quando eu tô com o meu esposo e quando eu tô com minha família ou com minha mãe. Então, cada um, né, se comporta de uma forma. Mas eu acho que é mais pela situação, mas você continua sendo você. Acho que é muito natural a gente fazer essa camuflagem, né? Mas a gente ainda tá aprendendo a se conhecer, né? Tem que ser verdadeiro mesmo. Então, para chegar a esse caminho, para chegar a esse processo, todos os dias começar a se conhecer, procurar se vigiar,
o que eu estou fazendo de bom, o que eu não estou fazendo, se realmente isso está me fazendo bem ou não, se aquela pessoa que ela falou aqui, se é importante ou não para mim, não é? Porque se não for, você descarta e continua vivendo sua vida, né? Pedindo orientação a Jesus, a Deus, qual sua religião for, né? Sempre pedindo orientação ao alto antes de tudo. O cachorrinho dando bom dia aqui já. Bom dia. Com certeza. Adoecemos mesmo. Primeiro o espírito, né? Porque quando o corpo tá cheio de problema é porque o espírito já tá bem adoecido. Então, veja só. Dependência, ciúme, possessividade e medo comandam as atitudes em direção às relações imaturas, sofríveis, pobres de confiança e caráter, ensejando a potencialização dessas camuflagens psicológicas junto aos grupos de ação do ser humano. Os esconderijos psíquicos têm como origem mais saliente o medo, medo de si mesmo, medo de seus verdadeiros sentimentos, não havendo coragem suficiente e nem desejo para tal. A criatura foge do autoencontro, incapacitando-se a cada fuga em dominar sua vida interior, deixando escapar a chance de olhar-se no espelho da consciência e cuidar de sua realidade transitória, resgatando sua realidade natural e divina. Então aqui fala muito da nossa personalidade, das nossas mais inclinações, das nossas virtudes, né? A gente tem medo de se encarar, tem medo de ser a gente. A gente prefere camuflar, prefere fingir que tá bem, prefere fingir que tem isso, tem aquilo. Ah, eu sou feliz, eu estou bem, né? E não quer admitir realmente, né? Por medo de encontrar aquilo. Por medo de encontrar que é uma pessoa, de enxergar que é uma pessoa egoísta. Você tem medo disso, né? Mas quando a gente admite, né? Joana fala muito disso. Para a gente entender algo, a gente tem que procurar aceitar aquilo ali. Entender, para procurar, assim, uma solução. Porque a gente não tem como arrumar uma solução para alguma coisa sem entender aquilo, sem realmente entender no mínimos detalhes ali como funciona, como é que você reage, como é que você age, o que está acontecendo, por que está sentindo aquilo ainda. Então tem que fazer todos esses questionamentos para poder se entender, ter coragem de se encarar para poder resolver essa questão. Porque ele fala aqui, ó. Os esconderijos psíquicos têm como origem mais saliente o medo de si mesmo, né? O medo realmente de você se mostrar como você realmente é. Isso não só vale para as suas virtudes, não. É você realmente mostrar que é uma pessoa egoísta. Não é você admitir que é uma pessoa egoísta, vaidosa e precisa melhorar e precisa equilibrar isso. Então é você realmente ser verdadeiro com você mesmo, né? Não é nem por conta de pessoas, porque as pessoas também estão no mesmo barco que a gente, assim, relação a aprendizado, mas cada um tem sua realidade, né? Cada um sabe da sua realidade, de como está o seu íntimo, né? Então eu tenho muitos problemas íntimos, mas Glaucio pode ter os mesmos problemas, mas ela enxerga de uma forma diferente, ela tem uma dificuldade menor ou maior, não sei, a gente não sabe. Mas temos problemas a se resolver, né? Ele fala da realidade transitória, é você admitir realmente que está aqui para aprender, que precisa aprender o que realmente precisa ser feito, né? Encarar a realidade de que você realmente precisa mudar seu comportamento, precisa ser mais verdadeiro, precisa ser mais empático, mais paciente, você realmente aceitar isso tudo e viver, né? E todo dia ali aparecer uma situação no seu caminho, você a enxergar aquilo como oportunidade, você também te mudar, né? Não enxergar aquilo ali como uma coisa ruim, que a vida está sendo injusta, né? Então são oportunidades que realmente você está enxergando que precisa mudar aquilo. Se está aparecendo é porque precisa, porque é necessário, né? Então fala resgatando a sua realidade natural e divina, que você é filho de Deus, você realmente tem luz dentro de você, você não só tem sombra, você tem sombras, mas tem mais luz. Então a gente precisa aí transformar essas sombras em luzes, não é? Aos poucos a gente vai se vigiando, se conhecendo, ter coragem de se conhecer, admitir que é uma coisa e mudar, não é? E muita gente foge. Ah, eu não sou assim não. Quanto mais a gente nega, mais difícil fica a gente mudar, né? Então, é a mesma coisa, como eu sempre falo, uma comparação de uma prova, né? De uma escola. A pessoa vai fazer uma prova e não tem como ela fazer a prova e tirar nota boa sem ela estudar, sem ela conhecer ali o assunto, né? O conteúdo.
Então ela tem que estudar para conseguir ter uma nota boa. Esse é um exemplo bem pequeno, porque a gente tem que entender o que está sendo falado ali para a gente conseguir destrinchar ou desenvolver ali a prova, né? E muitas vezes a gente não, quando a prova chega, a gente não entende nada, mas ao longo do processo, né, desse estudo, como é que eu estou falando aqui do estudo da prova, ao longo do processo, todos os dias você vai entendendo por que aquilo ali apareceu na sua vida, por que aquela dor está ali, naquele momento. E vai chegar uma hora que ela vai embora e você vai ficar mais forte, vai entender por quê, não é? Então é você aproveitar e agradecer, aprender a agradecer cada oportunidade. E ser verdadeiro com você mesmo, admitindo que precisou daquilo ali para mudar, que fulano ali é daquele jeito e tem que aceitar, né? E tem que esperar o tempo dela também, porque é muito difícil a gente esperar o tempo dos outros, da gente principalmente. Então a gente tem que aceitar como a gente é, né? Não é ficar também na mesma, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, a gente tem que procurar ver o que realmente está nos fazendo bem e nos fazendo mal, pra gente mudar. Então, quem chegou aqui foi Ricardo, bom dia. Deixa eu ver quem comentou aqui. Léo, também bom dia. Gleison, bom dia. Obrigado pela companhia. Deixa eu ver aqui. Gláucia, mensagens de paz e luz. Sigam aí ela também. Mas a maturidade nos fortalece muito. Fortalece muito. Assim, vamos nos lapidando, mudando o que precisa dentro de nós. É você não ficar neurótico, né? Porque a gente não tem como resolver tudo uma encarnação só. É a gente vivendo e aprendendo um dia de cada vez. Cada dia é o seu mal, não é? Então, vamos adiantar aqui, tá? A última parte eu peguei só algumas partes do texto, porque ele é um pouco longo. Deixa eu ver o horário. Vamos embora. Esse encontro, porque é doloroso, quanto mais for adiado, mais a constrange a ombrear com eu falso. Então, quanto mais alongar, né? Não que a gente vai se apressar, mas quanto mais fugir de si mesmo, mais difícil vai ficar a gente resolver esse problema, não é? Claro que cada um tem um tempinho, tipo, não pode apressar nada. Mas tem momentos em que a gente alonga, a gente deixa, procrastina, não é? O eu falso, que lhe impinge sentimentos de desconforto e falsidade, caso possua um mínimo de formação ética, ou então faz-la penetrar na conduta degenerada, caso ela desista de entender o que se passa consigo mesma, ante o caleidoscópio de seus sentimentos e pensamentos confusos e inconstantes acerca do querer e do gostar. Então ela tem essa coragem mesmo, né? De se conhecer, né? E quanto mais a gente alongar, mais procrastinar, não é? Realmente não querer se conhecer, ter medo, fica bem mais complicado. Mas claro, devemos nos respeitar o nosso tempo também, o tempo do outro e o nosso tempo também. Porque a gente às vezes quer mudar logo, eu quero mudar logo, eu quero me curar logo, eu quero tudo logo. E não ter essa paciência, né? É um passinho, gente. Um passo nessa encarnação, outro passo na outra, e assim vai, contanto que a gente ande pra frente, que a gente vá, siga, que a gente não fique parado, tá? Porque se a gente ficar parado, a gente não consegue andar. Mas a gente andando um passo nessa encarnação, a próxima mais um passo, a gente consegue, contanto que a gente continue andando pra frente, né? Então tem outra parte aqui que eu peguei importante aqui. Entendamos por assumir sentimentos o serviço de autoconhecimento e autoaceitação dos mesmos em nós, com finalidades superiores, longe do assumir de alguns profissionais levianos e descuidados que induzem seus pacientes a admitirem e viverem intensamente o seu lado sombra. Como espíritas lúcidos, ao contrário, vamos assumir o nosso lado nobre e divino, esquecido ou ainda não devassado pela sonda do autodescobrimento. Tenhamos sobriedade e despamos dessas máscaras perniciosas do relacionamento. Rompamos com essas fantasias de outras vidas e definamos o processo das afinidades e desafeições, buscando entender as razões atuais de tais ocorrências do coração. Entendamos as causas presentes das antipatias e simpatias, e honremo-las como uma conduta ética ilibada. Então, esse próximo trecho aqui fala da autoaceitação, de assumir os seus sentimentos, né?
de quanto mais foge, quanto mais se nega, mais difícil fica para resolver o nosso lado sombra, né? Fala, como espíritas lúcidos, ao contrário, vamos assumir o nosso lado nobre e divino. Então, a gente assumir realmente que a gente é capaz de fazer alguma coisa, mas também assumir que a gente também tem sombra, que a gente não é espírito perfeito ainda, que a gente ainda está aprendendo, né? Tem muito espírita ou outras religiões que pelo fato ali de estar ali, né, pelo fato de ter algo a mais, um conhecimento a mais, se acha superior com outras pessoas, né? Ou a mediunidade que você tem, que você vê, a mediunidade multi, né? Acha que é melhor que todo mundo porque faz aquela psicofonia, né? Que é a incorporação que o Porcel fala, né? De espíritos superiores, eu recebo espíritos superiores, né? Eu não recebo espírito superior não, porque não é do meu feito, né? Então a vaidade está lá em cima. A gente sabe muito bem que a mediunidade é uma ferramenta de amor, né? De caridade. Então temos que entender que numa reunião temos que acolher todos que chegam, né? A mediunidade é para isso, né? Não só tem psicofonia, não só tem psicografia. Aqui, que a gente está fazendo aqui, é um tipo de mediunidade, porque a gente está sendo intuído, está sendo colocado pensamentos aqui, em que a gente está sendo instrumento aqui, passando para vocês mensagens de minhas vivências e mensagens da espiritualidade que elas mandam aqui. Então, da mediunidade também. Então, depende muito da sua intenção, né, da sua coragem aí de admitir que realmente tem uma mediunidade, realmente a mediunidade é para isso, e que precisa se modificar, tá? Porque a mediunidade vai ser usada de uma forma leve, de uma forma amorosa, certo? Então depende muito da sua intenção. Ricardo, bem-vindo. Tem aqui. Tenhamos sobriedade e dispamos dessas máscaras perniciosas do relacionamento, né? As máscaras que a gente coloca, não é? A gente, principalmente no ambiente de trabalho, também tem isso nas famílias, né? Com certeza, a vaidade, o egoísmo, né? O orgulho, principalmente, que nos atrapalha bastante. Quem chegou, deixa eu ver. Monique, bem-vinda, bom dia. Estou por aqui de manhã, domingo. Então, temos essas máscaras, né? E os cachorrinhos aí dando bom dia de novo. Temos essas máscaras, né, que a gente coloca ali, como eu acabei de falar da vaidade, né? A gente se acha, né? A gente coloca a máscara em nós mesmos, achando que aquilo ali é a nossa verdade, que aquilo ali é a verdade, que vai dar certo e que eu tô certo e acabou-se, né? Rompamos com essas fantasias de outras vidas e definamos o processo de afinidades e desafeições, buscando entender as razões atuais e tais ocorrências do coração. Entendamos as causas presentes das antipatias e simpatias e honremo-las com uma conduta ética e ilibada. Não podemos deixar de nomear essa situação como uma atitude infeliz, ao ficar camuflando sentimentos que temos uns com os outros, atribuindo-os a existências anteriores. Perdemos o ensejo responsável de travar contato com o nosso mundo profundo e subjetivo em busca do autêntico amor e dos necessários ajustes emocionais que fazem parte do aprimoramento pessoal. Nossa primeira tarefa ao depararmos com os sentimentos que não gostaríamos ou deveríamos estar sentindo em favor do bem alheio e de nós próprios é estudar nossas relações e edificar as soluções adequadas ao melhor encaminhamento dos pendores da afetividade. Então aqui fala muito dessa antipatia que a gente tem, não é? Com as pessoas da nossa família, tem aquele planejamento reencarnatório, como a gente comentou ontem na live do Taperinha, tem aquele planejamento reencarnatório, e todas as pessoas da sua família têm um propósito ali, né? Todo mundo que está junto ali não é à toa. Olá, Vitor, bom dia, acordou cedo, né? Temos um propósito, todo mundo que está com a nossa família, todas as pessoas que a gente encontra como amigos, como parentes, mãe, filha, sogra, sogro, né? Todo mundo ali não está por acaso ali, não está junto por acaso. Então, eu estou comprometida com aquelas pessoas e aquelas pessoas comigo, e não tem alguma razão de estarmos aqui, né? Alguma razão de estarmos juntos na mesma família.
E então temos que resolver essas antipatias e fortificar as simpatias, nossas simpatias, né? A gente é muito, por exemplo, a relação com minha mãe é muito forte, muito uma amiga minha mesmo. Então eu tenho que aprender a fortificar ainda mais essa relação. Uma relação minha com minha irmã ou com meu irmão que não é muito boa, eu tenho que aprender a me entender e entender o tempo dele, para que eu me perdoe e perdoe ele, de alguma forma, né? E ele também tem que aprender a se perdoar e a me perdoar. Então, cada um tem os seus sentimentos, temos que aprender realmente a colocar para fora, a entender o que estamos sentindo, né? Quando a gente sente medo, que a gente sinta medo, mas que a gente aprenda a respirar e a ter coragem nesse momento, porque a gente não aprende a ser corajoso no momento tranquilo. A gente aprende a ser corajoso no momento desequilibrado. A gente aprende a ser corajoso com medo, né? Com desesperado. A gente tem que aprender a parar, respirar e aprender a ter coragem nesses momentos. Aprender a ter paciência no momento de desequilíbrio, quando alguém vem aqui da sua família falar de você, inventar histórias, fofocas. Então é nesse momento que temos que aprender a perdoar essa pessoa, a ter paciência com ela, a ter paciência com a gente e não acreditar em tudo que ela fala também. Como eu falei no início, a gente aprender a filtrar e perdoar essa pessoa, né? Mas o perdão vem de tempos em tempos, não é de hoje para amanhã, né? Então temos esses desajustes emocionais, desajustes da família com outras pessoas que precisamos resgatar e precisamos resolver e entender, não é? Procurar se perdoar, procurar perdoar o outro. Aí assim a gente realmente vai estar aproveitando a nossa encarnação, vai estar dando mais um passo, né? Mais um passo de evolução na nossa encarnação. Com certeza essas pessoas vão vir de alguma forma em outras encarnações para a gente aprender novamente a perdoar de novo e assim vai. Até que esse perdão realmente seja 100% e você realmente não guarde nada, porque a gente sabe, né, que quando a gente vai tomar uma atitude negativa contra alguém, o primeiro a ser prejudicado é a gente que adoece, é a gente que sofre, né? Então, cadê? Quem falou aqui? Tô no interior, olha, coisa boa, é muito bom. Cadê? Onde eu parei, Jesus? Pronto. Por sua vez, as projeções são mais complexas ainda, porque, além dos fatores causais pertinentes, as camuflagens, elas contêm ainda uma outra matriz infelicitadora, a obsessão, né? Então a gente vai entrar já no assunto aqui que tem a ver, né? Obviamente. Porque quando a gente acredita em tudo que os outros falam pra gente, quando a gente não se conhece, quando a gente escuta todo mundo e adoece, quando a gente se sente incapaz, se sente inútil, quando a gente começa a ter esses pensamentos, né, é porta aberta para a obsessão, né? A auto-obsessão também. A gente sabe que tem vários tipos de obsessão, tô lembrando de todos. Mas existe também a auto-obsessão, de você se depreciar, né? E quando a gente sintoniza numa energia, numa vibração não muito legal, a gente sabe que a gente atrai tudo que a gente emite. Então, se a gente emite pensamentos bons, a gente atrai amigos bons, que estão sempre aqui conosco. Quando a gente pensa que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir isso, que eu não sou capaz, que eu não sou útil para alguém, esses pensamentos não são de orgulho, são de depreciativos para você, né? São pensamentos de incapacidade, de desânimo. Então vão vir irmãos da mesma sintonia que estão também dessa forma, que estão desanimados, que estão, né? Ou então realmente espíritos que estão esperando só essa brecha sua para se aproximarem de você e piorarem mais a sua situação, colocando pensamentos que muitas vezes achamos que são nossos, mas são deles, né? Então precisa-se muita vigilância, precisa-se muita paciência, muita disciplina, muita coragem. E paciência com a gente, porque às vezes a gente se sente culpado. Não, é um processo. Você tá mal, tudo bem. Respeite seu tempo. Respire, faça uma prece e procure se melhorar, né? O problema não é se sentir assim. O problema é a gente alongar esse sentimento por muito tempo. Aí é o problema, né? Quando a gente fica com medo, com raiva, com ódio de alguém, naquele momento ali estressado, tudo bem. O problema é quando a gente alimenta aquele sentimento. A gente vai atrair irmãos na sintonia, vai contribuir também com que eles continuem daquela forma, a gente vai continuar daquela forma. Então o ambiente não vai ficar muito bom.
né? Você vai ter pensamentos que às vezes não são seus e acredita neles e piora a sua situação. Então a gente precisa dessa hipervigilância. Não esquecendo também que isso é tudo experiências que a gente precisa passar. Mas precisamos respeitar também o nosso tempo. Vai ter um momento em que a gente vai melhorar, vai despertar e vai entender por que estava daquele jeito. Não consigo mais ficar, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude. E aí sim, você vai estar respeitando o seu tempo, não é? O jogo das aparências entre os homens, mormente, nesses dias de mídia exacerbada e desumana competitividade, faz com que a comparação patológica estabeleça complexos e síndromes sui generis. No capítulo das doenças do afeto e do psiquismo, elencando valores fictícios e fugazes como a beleza perfeita, o status cultural e social, a felicidade pela posse e o sucesso no amor pelo sexo. A sociedade desbaratada, com o fenômeno da vaidade e da aparência, impõe que as pessoas se comparem sempre para cima e nunca para baixo, ou seja, deseja-se que o outro tem de melhor, o que seria muito natural não fossem os sentimentos inferiores e os complexos que se formam a partir dessas confrontações, na mira das comparações não havendo a possibilidade de adquirir ou ser como o outro. Estabelece-se frustrações e conflitos interiores que, não sendo bem administrados, podem raiar para neuroses múltiplas, né? Entre espíritas, já que os valores morais e os bons exemplos são estimulados, as referências costumam surgir no campo das realizações espirituais, constatadas as possibilidades alheias no bem. A criatura com menos experiência, se não administrar bem as suas projeções, estabelecerá comparações que conduzirão à falsa modéstia ou ao desânimo, confrontando sua suposta incapacidade em função da desenvoltura do outro, projetando sua limitação sem absorver o exemplo alheio. Então, o que a gente faz, né? É um problema muito sério, é comparação. Alexandre, comparação, tá? Não tem nem sentido a gente se comparar, mas infelizmente a gente se compara porque a gente não se conhece. A gente vê outra pessoa ali na mesma idade que eu, poxa, ela tá na mesma idade que eu, já tem casa, já tem carro, já tem uma vida bem estabelecida, né? Pensa só no material. Ela parece ser tão feliz, né? Mas a gente não sabe daquele momento que ela está ali, se ela tem aquilo tudo e realmente tá feliz. Então, cada um tem o seu tempo de amadurecimento, tem o seu tempo de realizar conquistas materiais, que são importantes também. Mas o problema que a gente coloca não é conquistar, é a intenção que a gente coloca ali, achando que só aquilo ali é importante para nossa vida, né? Você tem uma casa boa, você tem um carro bom, não é um problema nenhum, contanto que você utilize bem esse dinheiro, utilize bem ali, né? O seu bem que você está naquele momento, a situação atual. Então, não é o que você tem, é a sua intenção, né, naquilo ali. Então, aqui fala muito de redes sociais, né? A gente pensa muitas vezes que as pessoas que estão ali, né, estão felizes, mas na verdade estão até com depressão, com ansiedade. Então, a gente não sabe, né, do íntimo de cada um. A gente se compara muito, achando que o outro tá feliz, mas não tá, né? Tá passando por um problema tão grave que a gente nem imagina. E a gente achando, né? E a gente se acha às vezes inferior porque, eu queria estar desse jeito, eu queria estar bem feito essa pessoa, mas a gente não sabe nem como é que ela está por dentro, né? Então a gente tem que se procurar e se conhecer e não ficar se projetando, porque o outro tem um tempo totalmente diferente. O outro, por exemplo, tem uma história reencarnatória diferente da sua, tem problemas íntimos diferentes dos seus. Então não tem como comparar, porque a forma que ela enxerga é diferente, a forma que ela vai lidar é diferente da sua, né? Eu comentei na semana passada aqui, por exemplo, eu passo pela mesma dor que... Cadê? Viviane aqui, que entrou aqui. Passo pela mesma dor que ela. Só que ela ela enxerga de uma forma diferente. Ela está sentindo de uma forma diferente que eu, né? Então todo mundo tem um tempo diferente, tem um raciocínio diferente, vivências diferentes. Então não podemos nos comparar, né? Tem a parte aqui, ó. Outra faceta mais conhecida das projeções é a dos defeitos, nas quais vemos nossas imperfeições mais marcantes e menos admitidas para nós na pessoa do outro, né? A gente coloca aquela questão de você acusar alguém. Fulano é isso, fulano é aquilo, né?
Quando a gente faz isso, a gente está mostrando mais da gente do que do outro, porque a gente está se projetando, né? A gente enxerga no outro, a gente também com certeza tem algo, né? Ou até pior que a outra pessoa. Ah, fulano é muito egoísta, ah, fulano é isso e aquilo, né? Então, e você? Você está sendo egoísta? Você está sendo vaidoso? Você está sendo orgulhoso, né? A gente tem que fazer tem essa projeção, mas a gente não se toca, a gente não percebe que está falando de si mesmo. A gente está falando do outro, mas está falando mais da gente do que do outro, não é? Então também tem essas comparações, tem esses julgamentos, né? Essas condenações que a gente coloca por conta de erro de fulano e cicrano, né? Se compara achando que é melhor que ele, né? Porque faz isso, faz aquilo, mas na verdade a sua intenção é outra, não é verdade? A valorização das próprias potencialidades, na medida em que são descobertas, é a receita para lidar com as projeções de modo proveitoso para o crescimento pessoal. Aprender a estabelecer comparações com o mundo subjetivo e real das criaturas, a essência do ser humano, o que é de fato ele é, sua realidade profunda. Eis a grande meta que devemos devotar, conforme assevera Antoine de Saint-Exupéry, não sei falar o nome dele, gente, desculpa. O essencial é invisível aos olhos, então a gente tem que procurar enxergar essas projeções, né? Ah, fulano foi tão bem sucedido, tá tão bem. O que ele fez para chegar a esse ponto, né? Você pode se espelhar, você pode não vai sentir a mesma coisa que ele sentiu, o seu processo vai ser diferente do dele. Mas você pode seguir aquele exemplo, né? Poxa, ela conseguiu tanta coisa, tá tão feliz. Vou ver como é que ela desenvolveu isso para eu também ser feliz. Não é você se sentir incapaz ou sentir superior, é você seguir aquele exemplo, né? Poxa, a pessoa tá tão bem, como é que ela fez para ficar assim, né? Então você tem uma conversa, você procura saber e se melhora também. Então é esse ponto que a gente tem que seguir, né? Então temos tantos exemplos aí na humanidade, não é verdade? Somente treinando e desenvolvendo a sensibilidade enobrecedora estaremos aptos a fazer comparações e projeções mais sadias, promotoras de paz e contentamento espiritual, fruto da resignação dinâmica, ativa. Então é a gente se resignar naqueles momentos ali em que a gente está se conhecendo, né? Se reconhecendo, e você não ficar parado, você ter resignação, mas agindo, né? É como se fosse na prece, na oração. Oração, tem a palavra ação. É você você orar, mas fazendo a sua parte e agindo, né? Fazendo a sua parte e orando. Não é só orando, é você agindo de alguma forma ali. Então temos que ter essa fé ativa, né? Essa fé raciocinada. Procurar nos comparar, fazer projeções, mas que nos ajude de alguma forma. Você transformar aquela projeção de que o outro é melhor que eu sou melhor que alguém. Mas você se projetar de uma forma, né, em que você siga aquele exemplo. Você procure saber como é que aquela pessoa ali está daquele jeito, para que você também fique bem. Para que você realmente passe essa mensagem boa, positiva para outras pessoas também, né? Esse é o objetivo. Então aqui para terminar, né? Vejamos as camuflagens e projeções como etapas do aprendizado afetivo, fenômenos comuns do sentimento humano, mas que carecem de educação e responsabilidade, para serem conduzidos a fins superiores. São processos de defesa da mente, para abrandar a angústia da inferioridade humana, que com o tempo superaremos. Na medida em que lhes entendemos a forma de exprimir na personalidade, dilatamos as chances de autoconhecimento, pois são pistas sobre nós mesmos. O que tentamos esconder ou projetamos no mundo das formas são expressões do mundo profundo e podem ser fortes aliados no bom combate, naquele que consiste em lutarmos conosco mesmo, transformando hábitos e edificando sentimentos mais afinados com o verdadeiro amor proposto pelo Evangelho e com a rota de espiritualização apontada pelos conceitos espíritas, né? Mediante a colocação do codificador na referência acima, compreendemos bem a importância da circunspecção de elementos novos em nossos grupos, em se considerando o desconhecido mundo interior, né? Então aqui fala das comparações, fala na medida, né, em que a gente vai
se conhecendo, ter o autoconhecimento, temos que fazer essas projeções que a gente faz. A gente às vezes julga alguém, mas na hora de julgar você repensa, né? Eu tô agindo dessa forma também? Eu tô agindo? Se você estiver agindo dessa forma que você diz que o outro faz, procure se melhorar, não fique condenando o outro, não fique inventando histórias, né? Inventando fofocas. Você primeiro se questiona, eu também tô agindo assim? Porque não adianta nada você tá botando o dedo pra todo mundo, xingando, condenando, se você faz a mesma coisa. E geralmente a gente faz. Então a gente procurar saber se a gente realmente tá fazendo isso e vigiar mais, não é? É isso que a gente tem que fazer. Circunspecção, no entanto, deve significar acolhimento fraternal, para propiciar as condições ao novel frequentador, para ter as possibilidades de fazer esse mergulho do mar de si mesmo, sem afogar-se nos sentimentos de insuficiência, decepção e tristeza. Então, é você respeitar o seu tempo, é você realmente saber que vai ter um dia que você vai errar, vai ter dia que você vai acertar, e tá tudo bem. Porque a gente às vezes quer mudar, no outro dia erra e desiste, né? Não é de um dia para o outro, é um processo. É cada dia o seu mal, cada dia a sua vitória, cada dia a sua... vai ser um dia ruim, mas você, independentemente disso, vai conseguir passar. Então é isso, né? Não é ser melhor que ninguém, não é fazer tudo no dia, não é ser super-herói, não é ser o melhor que todo mundo, né? É você fazer o que puder num dia. Se você não puder fazer tudo num dia, você faz no outro. Se não der para outro dia, você faz no outro. E vai devagarzinho, né? Intimamente e externo, né? A gente sabe que quem é dona de casa, a gente sabe que quem é mãe, quem tem filho, tem toda uma responsabilidade que a gente assumiu. A gente sabe que não é fácil. Então a gente não pode se cobrar demais, né? Não se sentir suficiente para alguém ou se decepcionar, porque a gente está aprendendo ainda como outro. Então a gente faz o que pode, está ao nosso alcance no dia. Se não dá para fazer hoje, faz amanhã, não é? Mesma coisa no nosso mundo íntimo. Se a gente não está conseguindo, né? Continua se esforçando para ter mais paciência, continua se esforçando para se perdoar, se conhecer, se amar mais, né? Então não importa a questão de você ter pressa, não tenha pressa, né? Tenha paciência para esse processo, né? Então é no processo, na caminhada que a gente está aprendendo a se moldar, a se transformar. E para terminar aqui a última parte, tinha mais coisas o texto, mas é muito longo. Então eu peguei os pontos principais para a gente conversar aqui, não é? E vai dar 1 hora de live. Vou terminar aqui. Quem entrou? Cadê? Acho que entraram e saíram. Eita, os vizinhos aqui tá bem... Vamos lá. Circunspecção quer dizer exame demorado, atenção, prudência, e o que nos leva a concluir que esse acolhimento, essa recepção, é um serviço do tempo para bem de todos, mas não pode deixar de ser feita. Porque se analisarmos bem, o movimento espírita é um somatório geral de todas as nossas qualidades e esforços, mas também das projeções e camuflagens. Pensemos e debatamos, portanto, o quanto tudo será diferente quando aprendermos a circunspecção espírita, fazendo as agremiações doutrinárias uma escola do espírito destinada a desenvolver condições íntimas para a humanidade ser mais feliz e autêntica. Então aqui fala do tempo, né? Do tempo do outro, do nosso tempo, do acolhimento do outro, de se acolher também, que é importante. Muitas vezes a gente se cobra demais, se tortura demais e não se acolhe. Temos que nos acolher também e acolher o outro, entendendo que o outro tem um tempo de amadurecimento diferente do seu. Não é? E ter paciência, gente. Isso acho que a palavra-chave do texto é isso: paciência, disciplina e vontade. Mas faz parte, gente. Então a mensagem de hoje é essa, muito boa, né? É algo que a gente infelizmente faz ainda e precisamos ter coragem de ser nós mesmos, de nos assumir realmente como a gente é. Né? Então, vamos fazer a prece final, que já deu 1 hora de live, eu falei demais hoje. Domingo que vem a gente vai estar aqui.
e vamos falar sobre vício de prestígio. Vamos falar sobre, viciações ainda que temos, mais inclinações, certo? E semana que vem temos convidado. Temos convidado aqui, Amém. Vamos fazer uma breve prece para terminar, porque eu falei demais hoje, né? Amém. Obrigada, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agradecer a Jesus por este momento de reflexões, de amor, de alegria. E que o Senhor permaneça no dia de hoje conosco a todo momento, mesmo nos momentos de crises, de decepções ou então de desequilíbrio. Momento em que precisamos parar, respirar e recomeçar. Que a espiritualidade amiga permaneça conosco hoje e sempre em nossos corações e em nossas mentes. E nosso lar também material. Que em cada cômodo aqui seja feita uma limpeza, colocado energias que precisam ser colocadas para se melhorar o ambiente, para que o ambiente seja mais equilibrado e que a gente mantenha nossas mentes equilibradas para que nosso ambiente também seja equilibrado. Obrigada, Jesus, por tudo, por esse momento de reflexão e por ser instrumento de amor, de paz e alegria. Que o Senhor abençoe a todos dessa live e a todos que irão assistir depois. Que assim seja. Thanks very much. Tá bem ruim meu inglês, viu? Obrigado, gente. Até domingo que vem. Sábado que vem, vocês sabem que sábado eu tô fazendo lives, do Taperinha, Vinha de Luz, de 9 horas da manhã também. Então, eu tô sábado de manhã de 9 horas no Taperinha e domingo de 9 horas da manhã aqui, certo? Então, tô o final de semana todo com vocês, tá bom? Então, beijo no coração. Tenha um ótimo domingo, descansem, que for pra descansar. Tem gente que eu tô vendo que vai lavar roupa, A roupa acumulou aí, Então, fiquem com Deus. Beijão. Buenos dias pra vocês.